E agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar que muita gente sonha em trabalhar em casa, seja para ter o seu próprio negócio ou ser contratado por uma empresa e fazer o trabalho de casa, o que a gente chama de home office. Atualmente, muitas empresas seguem essa tendência de ter funcionários produzindo de casa. Mas você deve estar se perguntando, né? Como isso funciona? Será que eu fico em casa trabalhando de pijama, trabalho no horário que eu quero? Por isso, hoje, a gente convidou o advogado Guilherme, que vai esclarecer tudo isso pra gente. Tudo bem? Tudo bem, Flávia? Seja muito bem-vindo ao Ver Mais, uma ótima tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Doutor Guilherme, para quem não conhece, como que é essa jornada de trabalho para quem é contratado por uma empresa e pode trabalhar de casa mesmo? A gente tem que diferenciar o teletrabalho do trabalho externo, tá? Então, o teletrabalho é aquele trabalho que é realizado fora das dependências da empresa, mas que consegue-se ter algum tipo de controle, seja ele em telecomunicações, qualquer tipo de tecnologia de informática que possa fazer esse controle do trabalho dentro de casa. Está trabalhando em casa, mas não está livre, né? Tem uma satisfação para dar, tem um horário. Esse horário, ele é combinado na hora do contrato? Ele é combinado, o contrato ele deve ser escrito, ele tem que ser expressamente previsto como sendo um teletrabalho, senão ele descaracteriza o teletrabalho, tá? Então, lá naquele contrato, ele deve prever o horário que deve ser realizada a jornada, o que deve ser feito pelo trabalhador, todos os mecanismos que serão oferecidos ou não pela empresa. Então, todas as regras do teletrabalho devem estar previstas dentro do contrato. E tem direitos? Quais os direitos de quem trabalha em casa? Tem férias, por exemplo? Quem trabalha com o teletrabalho tem todos os direitos que qualquer outro trabalhador. O que ele terá de diferente são as horas extras. Então, aquele teletrabalhador que não possui um controle da sua jornada, ou seja, que ele não possui nenhum tipo de controle do horário que ele faz em casa, ele não possui direito às horas extras, adicional noturno, enfim, os demais direitos, inclusive o DSR, o trabalhador continua tendo. Eu estou vendo o senhor falar teletrabalho, não se fala mais home office? É que home office é um termo que se utiliza de maneira geral. Uhum. O termo técnico dentro da CLT, a partir do artigo 62, a linha C e o artigo 75C, é teletrabalho. Então, o termo jurídico correto para se falar é teletrabalho. Que ele é advogado, né, gente? Então, ele fala a língua dele. E, por exemplo, se a pessoa precisa de notebook, telefone, internet, quem que vai arcar com esse custo? O contrato ele tem que prever o que será oferecido ou não pela empresa. Então, o notebook ou a linha de internet, qualquer outro mecanismo que seja fornecido ou não, deve estar específico dentro do contrato. Então, as partes vão acordar que aquele mecanismo será oferecido pela empresa ou não, ou se será custeado pelo próprio trabalhador. E a questão da segurança nesse local de trabalho, o empregador deve se preocupar com isso? Deve conhecer esse local que a pessoa que ele está contratando vai ficar trabalhando para a empresa dele? Flávio, ele não precisa conhecer o local em si, mas ele tem que indicar ao trabalhador que ele tem que tomar os cuidados e ter os mecanismos para que atue, que trabalhe para a empresa de maneira segura. Então, a partir do momento que é feito esse tipo de contrato, o empregador ele deve esclarecer ao trabalhador que ele deve tomar uma série de cuidados, inclusive, principalmente com relação à saúde pessoal. Se, eventualmente, o empregador não tomar esse tipo de cautela, ele pode ser responsabilizado posteriormente por algum tipo de acidente, enfim. E se esse primeiro contrato foi para a pessoa trabalhar em casa, mas não deu muito certo, a pessoa quer mudar, quer trabalhar de forma presencial na empresa, dá para fazer essa mudança? Flávia, dá para fazer essa mudança. A lei, ela prevê que basta a empresa solicitar o aditivo contratual, isso também tem que estar previsto expressamente no contrato, para que seja retornado aquele trabalhador que estava em teletrabalho para o trabalho presencial. A empresa deve dar no mínimo 15 dias de prazo para que esse trabalhador se organize e volte a trabalhar nas dependências da empresa, e vale ressaltar, ao contrário do motivo de sair do trabalho presencial para ir ao trabalho de teletrabalho, deve ser de mútuo acordo. Para retornar ao trabalho presencial, o trabalhador, em tese, não precisa concordar. Ah, se a empresa quiser, ele tem que voltar ou Exatamente. decide sair da empresa, no caso. E se o trabalhador ficar doente? Os trabalhadores tem direitos? têm os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador. Lógico, a gente tem que levar em consideração o bom senso. O trabalhador está em teletrabalho, mas ele ainda possui vínculo com a empresa. Então, se ele possui um atestado médico, se ele realmente possui algum motivo que impeça de trabalhar, aí ele pode realmente deixar de atuar naquele fato. O senhor que trabalha nessa área jurídica, o senhor vê vantagens em trabalhar em casa?
Eu, particularmente, para o trabalhador, eu não vejo vantagens, tá? Para a empresa, em alguns casos, é viável, mas para o trabalhador, não. Por quê? Porque ele abre mão de alguns direitos, principalmente a questão de horas extras, para poder trabalhar em casa. Então, via de regra, tanto é que após a reforma trabalhista em 2017, quando foi implementado o teletrabalho, muitas poucas empresas tiveram essa tomada de medidas de colocar os seus trabalhadores em teletrabalho. E também não é qualquer tipo de pessoa que se adapta a esse trabalho em casa, né? Porque a pessoa, para trabalhar de casa, tem que ter uma disciplina... Tem que ser rigorosa. Bem rigorosa, acordar, cumprir o seu horário, né? Porque às vezes em casa a gente acaba se envolvendo com as coisas da casa mesmo, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais, doutor Eu que Guilherme. agradeço. Obrigado.